uma construção cultural, desde o projeto Genoma, se sabe que dos 20 mil genes que cada ser humano possui, apenas 10 correspondem à cor da sua pele. Então, propriamente, do ponto de vista genético, raças nem sequer existem. A partir de todas essas considerações, é preciso enfrentar uma questão crucial no Brasil. Somos um país miscigenado, com muito orgulho. Somos um país de pardos, de mestiços. A expressiva maioria da população é uma população mestiça. 50% da população é mestiça. Então surge o grande desafio. Como identificar com clareza quem são os beneficiados da política de cota racial? Retroceder a critérios de eugenia, como houve na Alemanha de Hitler, e pretender instituir tribunais raciais de composição secreta e que, com base em critérios secretos, não divulgados, resolve dizer quem é o branco e quem é o negro no país, não me parece ser o critério mais legítimo. É o que tem, infelizmente, sido a prática cotidiana desde que a política de cotas raciais foi implementada no Brasil. Então, paulatinamente, tribunais raciais vêm sendo implementados de composição secreta, violando a mais não poder a Convenção número 169 da ONU, convenção esta que diz que a identificação e a identidade só pode ser auto-atribuída. Você determina qual é a sua identidade. Não pode haver uma heterodeterminação de que raça você pertence, no momento em que todos nós sabemos que raças não existem. Não é à toa, por exemplo, que o Tribunal Racial Secreto da UNB terminou por determinar que 2 gêmeos univitelinos idênticos, um foi considerado branco e o outro foi considerado negro. Se não há critério objetivo possível para que uma política pública seja implementada, essa política será apenas demagógica e com eficácia simbólica. Porque, efetivamente, no Brasil, nós temos um problema de indefinição, o que, do meu ponto de vista, é salutar, porque nós nunca tivemos, após a abolição da escravatura, uma lei que determinasse com clareza quem era o branco e quem é o negro. Ainda bem. Nós nunca fomos um país, após a abolição da escravatura, que fosse segregado com base em raça do ponto de vista legal. Mas, a despeito de ter um discurso em prol das cotas sociais e a despeito de ter um discurso que essas cotas sociais, elas são necessárias para poder efetivamente integrar os negros, pois majoritariamente os negros estão no número expressivo dos pobres, 70% dos pobres no Brasil são negros. Na medida que você faz uma política de recorte social, necessariamente você vai ajudar os negros que mais precisam da ajuda estatal. Mas, enfim, a despeito de ter esse discurso, que é um discurso que, do meu ponto de vista, é o discurso mais politicamente correto ainda do que o discurso que pretende resgatar a vetusta e ultrapassada ideia de raça, eu fui alvo de diversos momentos, de uma intolerância que, do meu ponto de vista, é totalmente contrária à ideia de liberdade de expressão, porque só corrobora o discurso de ódio, e totalmente contrária à ideia de tolerância salutar um debate democrático. Não só houve essa manifestação lá na UNB, mas depois, na Livraria Cultura, quando eu fui convidada para participar de um debate como este, no lançamento do livro do professor Demétrio Magnoli, Uma Gota de Sangue, no qual ele falava sobre o aspecto racial, havia faixas em toda a Livraria Cultura de manifestantes
de movimentos sociais, dizendo: vocês são a Ku Klux Klan. E o Demétrio Magnoli só pôde novamente ser retirado da Livraria Cultura aqui em Brasília após ter sido chamado força policial, devido à fúria dos manifestantes que estavam presentes. Engraçado perceber que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando eu fui chamada para falar sobre o tema, na audiência pública que antecedeu ao julgamento da ADPF 186, eu também, e nesta ocasião, estava grávida com 9 meses. Senadora. Senhor do Supremo Tribunal Federal, quando eu fui falar sobre o tema em audiência pública, grávida de 9 meses, porque coincidiu o julgamento da matéria com o nascimento do meu filho, eu, ao término da minha exposição, eu tive, por orientação do chefe de segurança do Supremo, eu tive que passar 2 horas no gabinete do ministro relator, gabinete do ministro Lewandowski, para não ser incomodada pela quantidade de manifestantes que tentaram me cercar depois da minha manifestação. Do repórter jornalista Pedro Bial, quando eu fui convidada para poder falar sobre o tema mais uma vez, e infelizmente a gravação, a despeito de ter acontecido, ela não conseguiu ir ao ar porque os membros da mesa, que também iam palestrar sobre o tema, havia eu falando contra as cotas raciais e mais 2 negros que iriam falar a favor das cotas raciais. Houve um debate de tal forma deselegante. Não, você tem que se envergonhar de ter nos escravizado, você é coxinha e palavras nesse sentido, que o debate, a despeito de ter sido gravado, não foi ao ar, haja vista não ter sido respeitada a liberdade de expressão. Então, eu gostaria de dizer que eu vou me furtar aqui a fazer considerações relacionadas ao princípio democrático, à necessidade de uma democracia, mas eu vou terminar essa minha breve exposição lembrando sempre Voltaire, quando ele disse que eu posso discordar do que você fala, mas defenderei até a morte o seu direito de expressar a sua opinião. Eu acho que no Brasil todos nós perdemos quando o politicamente correto vem a fórceps nos obrigar a parar de pensar.